Olá amigos, mais uma vez cá estamos nós como Academia Solvil para mais uma lição de matemática básica. Desta vez estaremos falando de operações com frações, ok? Por que operações com frações? Esse tem sido mais um problema que os estudantes têm tido, o caso de MMC, MDC, por aí. Então os estudantes têm apresentado certas dificuldades quando chegamos na fase de fazer o MMC em problemas avançados de matemática. Então torna-se necessário desde já eliminar essas lacunas com frações. Então hoje havemos de eliminar tudo aquilo que tem a ver com frações. Então assista esse vídeo até o final e poderás sair daqui sabendo de tudo, resolver qualquer tipo de frações, desde as mais básicas às mais complexas, pois o que se quer é perceber qual é a ideia. Então o restante é só criatividade. Então matemática, assim como física, isso é criatividade aplicada, ok? Então devemos ser criativos, sabemos como é que funciona o jogo, o restante é só jogarmos. Então aqui irei ensinar-vos a jogar. Então coloque um like, siga o canal, subscreva-se, porque muitos vídeos irão ser lançados. Então para que esteja atualizado, sempre aqui semanalmente nós lançamos vídeos 2 vezes. Então fica atualizado de tal modo que possas ter os vídeos em primeira mão, amigo. Então subscreva-se, não perca tempo, faça isso agora, pois no final tu poderás se esquecer e poderás perder grandes vídeos que aqui serão lançados. Então vamos a isso, vamos iniciar com a nossa aula e bora lá. Então vamos falar de frações. Primeiro, dizer que existem 2 tipos de frações. As frações chamadas de frações próprias, não é? As frações próprias e as frações impróprias, ok? E as frações impróprias. Impróprias, ok? Temos as frações próprias e as frações impróprias. Então, primeiro, antes de falar das próprias e impróprias, vamos lá ver como é que é constituída uma fração. Uma fração, ela vem da seguinte forma. Temos aqui um numerador, ok? O número que fica em cima é chamado de numerador, ok? O numerador. Temos aqui o traço de fração. E temos aqui o denominador. Então, quando falamos de numerador, estamos a falar do número que está em cima. Quando falamos de denominador, falamos do número que está embaixo. Então, é necessário que a gente perceba isto muito bem desde já. Então, numerador, o número que fica em cima, denominador, o número que fica embaixo. Então, o que acontece? Numa fração própria, ou seja, uma fração propriamente dita, é aquela em que o numerador é menor em relação ao denominador. Não sei se deu para perceberem. Então, o numerador é menor em relação ao denominador. Por exemplo, 1 sobre 2. Esta aqui é uma fração própria, em que o numerador é menor em relação ao denominador. Então, sempre que tivermos frações nas quais os numeradores são menores em relação aos denominadores, estamos perante frações próprias. Mais um exemplo, nós temos aqui 1 sobre 5, 2 sobre 3, 4 sobre 9 e por aí em diante. Sempre que o denominador for maior em relação ao numerador, chamamos de frações próprias. Frações impróprias. As frações impróprias são aquelas, é o inverso das próprias. São aquelas em que o numerador é maior em relação ao denominador, ok? Então, o numerador é maior em relação ao denominador. Temos, por exemplo, 2 sobre 1, ok? 2 sobre 1 é uma fração sim, mas não vamos considerar esta aqui. Vamos, por exemplo, 5 sobre 4, 6 sobre 5, 7 sobre 2,
8 sobre 5, por aí em diante. Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, chamamos estas frações de frações impróprias, ok? Então, nas frações temos dois tipos. Temos as frações próprias e temos as frações impróprias. Então, distinguimos-as observando o numerador em relação ao denominador. Então, numerador é o número que fica em cima, denominador é o número que fica abaixo do numerador, separados pelo traço de fração, ok? Então, vamos ver aqui a operação de adição, a adição de frações, ok? Quando nós temos a adição de frações, o que tem se feito é o que se chama vulgarmente de MMC, ok? Temos falado de MMC desde o ensino primário, mas por vezes as pessoas não percebem o que é isso de MMC, não é? MMC significa mínimo múltiplo comum. Mínimo significa o menor, ok? Mínimo significa o menor. Múltiplo e comum. Então, estamos a falar de dois ou mais números, estamos comparando dois ou mais números que contêm diversos múltiplos em comum e dentre eles queremos um que é o mínimo. Hei de dar aqui um exemplo. Hei de fazer a tabuada de 2 e a tabuada de 3, só para vermos o que seria isso de MMC. Vamos lá, hei de fazer aqui 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2, isso dá 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 há de ser 8. 2 vezes 5 há de ser 10. 2 vezes 11, desculpa, vezes 6 há de ser 12. 2 vezes 7 há de ser 14, por aí em diante. Então, vamos lá ver a tabuada de 3. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 5 é 15, por aí em diante. Observemos aqui. Esses números que ficam deste lado depois da vírgula são chamados de múltiplos de 2, ok? Todos esses números aqui são múltiplos de 2. Todos esses números aqui são múltiplos do 3, ok? Então, mínimo múltiplo comum. Já vimos o que é múltiplo. Múltiplos são os números que resultam da multiplicação de um certo número com outro, ok? Múltiplos de 2 são todos os números que resultam da multiplicação de 2 com outros números, ok? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, por aí em diante, são múltiplos de 2. Então, aqui temos múltiplos de 3. Podemos aqui observar o quê? Que o 2 e o 3, eles possuem alguns múltiplos em comum. Quais são esses múltiplos? Vejamos. Primeiro temos o número 6. O número 6 temos como múltiplo de 2 também como múltiplo de 3. Então, o 6 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 3. Então, o 6 disse que é um múltiplo em comum entre 2 e 3, ok? Outro múltiplo em comum temos o 12. O 12 está aqui no 2, também está no 3. Ou seja, o 12 é um múltiplo de 2, também é um múltiplo de 3. Ou seja, 12 é um múltiplo em comum de 2 e 3. E dentre outros múltiplos teríamos o 18, o 24, por aí em diante. Então, são múltiplos que eles têm em comum. Então, observamos que os múltiplos, eles iniciam, estamos a falar de múltiplos em números naturais, eles iniciam, tem um valor mínimo, mas o máximo, ele não termina, não existe o máximo. São diversos, até milhões de milhares, ok? Os múltiplos em comum entre 2 e 3. Mas o mínimo é apenas 1, ok? E aqui vamos observar, apenas 1 é o primeiro múltiplo. Acima não temos outro múltiplo em comum entre 2 e 3. O mínimo é o 6. Então, disse que o MMC de 2 e 3 é 6, ok? Mínimo múltiplo comum. Mínimo porque é o primeiro, é o mais pequeno isso. Depois temos o 12, temos 18, são maiores, mas o mínimo é apenas 1. Então é por isso que o MMC de 2 e 3 é 6. Se porventura nós tivéssemos aqui uma adição de duas frações tais como essas. 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 3. Quando nós temos soma ou adição de frações,
o que se faz é, nós não temos como somar essas duas frações se elas tiverem denominadores diferentes. Então, é necessário que a gente faça com que os denominadores sejam iguais para que possamos adicionar essas frações, ou seja, somar as frações. Então, para que igualemos os denominadores, recorremos ao famoso MMC. Nós estamos à procura de um número mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. E nós observamos que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Então, a questão é, na tabuada de 2, qual é o número que multiplica por 2 para nos dar 6? Então, observamos aqui que o número que multiplica por 2 para dar 6 é o número 3. Então, vamos levar esse 3 aqui, colocamos aqui. Na tabuada de 3, qual é o número que multiplica por 3 para dar 6? E observamos que é o número 2. Então, é por isso que a gente coloca aqui o número 2. Então, isto aqui é de ser igual. Então, quando nós colocamos o número aqui, esse número deve ser multiplicado no numerador e também no denominador. Não só aqui embaixo, em cima e também embaixo, ok? Não se esqueçam disso. Multiplicamos no numerador, também multiplicamos no denominador. Então, isso aqui é de ser igual. 3 vezes 1 é igual a 3 sobre 3 vezes 2 é igual a 6 mais o quê? Vamos lá. 2 vezes 1 é igual a 2 sobre 2 vezes 3 é igual a 6. Vejam que os denominadores agora são iguais. Quando os denominadores são iguais, estamos a falar de soma, o que nós fazemos? Nós somamos os numeradores, ou seja, fazemos 3 mais 2 e mantemos o denominador, ok? Então, somamos os numeradores e dividimos pelo mesmo denominador, ok? Então, daqui temos 3 mais 2 é igual a 5, dividido por 6. Então, o denominador 6 mantém lá constante. Então, temos 5 sobre 6. E 5 sobre 6, nós vimos que trata-se de uma fração própria. Por quê? Porque o numerador é inferior em relação ao denominador, ok? Vamos lá ver mais. Temos 3 sobre 5 mais 1 sobre 10. 3 sobre 5 mais 1 sobre 10. O que devemos fazer? Será que é necessário estarmos toda hora a fazer a tabuada? Ok, muito simples. É desnecessário fazermos a tabuada. Há um método que é usado aí na primária que nós podemos usar. Qual é esse método? Vamos pegar no 5 e vamos decompor. O 5 é um número primo, ok? Números primos são aqueles que só são multiplicados, só são divisíveis por eles mesmos e por 1. O número 5 só é divisível por ele e por 1. Não existe outro número para além do número 5 e 1 que pode dividir o 5 para dar um número inteiro, ok? Ou um número natural. Percebeu? Então, o número 5 é um número primo por isso. Vamos lá tentar decompor o número 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Terminamos aqui. Então, 5 é igual a 5, ok? Vamos ver o número 10. O número 10, vamos dividi-lo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, para fazer o MC entre 5 e 10, o que nós teremos? Veja lá. Aqui temos o 5, aqui também temos o 5. Esse número aqui que nós temos em comum, só havemos de escrever uma vez. Então, colocaremos 5 vezes. Aqui não temos mais nenhum número, então vamos deixar. Aqui temos um número extra, esse número 2. Então, vamos colocar aqui o 2. E 5 vezes 2 é igual a 10. Significa o quê? Que MMC de 5 e 10 é o número 10. Daqui que nós faremos? Percebam que aqui temos o 5 e temos o 2, não é? Quer dizer o quê? No 5, para obter 10, quanto devemos multiplicar por 5 para ter 10? É o número 2, claro, é o número 2. Vamos levar o 2 para aqui. E no 10, qual é o número que a gente precisa multiplicar por 10 para obter 10? É o número 1. Ok, então teremos 1 aqui. Ok, continuando, ficamos com 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Sobre 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Mais 1 vezes 1 dá 1. Sobre 1 vezes 10 dá 10. Então, temos denominadores iguais, então somamos os numeradores e mantemos os denominadores. Então, isso aqui será igual a 7 dividido por 10. E assim terminamos o nosso exercício. Temos aqui uma fração
própria. Então, o denominador é menor em relação ao denominador. Então, muito simples, nada disso é especial. Vamos lá ver mais alguns exemplos. Temos, por exemplo, 1 dividido por 4 mais 2 dividido por 6. 1 dividido por 4 mais 2 dividido por 6. É de colocar assim mesmo como está. Ok, o que é que nós vamos fazer? Vamos procurar agora o MMC de 4 e 6. Por quê? Porque queremos fazer com que os denominadores sejam iguais. Então, a forma de fazer isso é procurar o MMC dos dois números que estão aqui embaixo, ok? Então, vamos lá fazer usando este método aqui. Vamos pegar o número 4, vamos decompor o 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 2, é igual a 1, aliás, é igual a 1. Tudo bem. Vamos ver agora o 6. 6 pode ser dividido por 2. Há de dar 3. 3 dividido por 2 é por 3, há de ser 1. Então, vamos juntar isto. Então, teremos que MMC de 4 e 6 é igual. Vejam que o 2 está repetido. Se o número está repetido, só escrevemos ele uma vez só. 2 aqui, né? Vamos escrever 2, que é correspondente a esse aqui, já está. Vezes 2, esse 2 não temos outro 2 lá. Então, vamos escrever 2 vezes 3, aqui não temos outro 3 cá. Então, vezes 3. Aquele que nós temos em comum, nós escrevemos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, não. Se temos 2 lá, só escrevemos apenas uma vez que corresponde aos 2 lá. Então, é assim como nós fazemos. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, MMC entre 4 e 6 é 12. Então, a questão que aqui é feita é: qual é o número que a gente multiplica por 4 para ter 12? A resposta é, se nós já tínhamos 4 lá, qual era o número lá no 6 que a gente não tinha cá? É o número 3. Então, o número que a gente deve multiplicar por 4 para ter 6 e para ter 12 é o número 3. É aquele número que nós não tivemos cá, que tínhamos lá. Então, é o número 3. O mesmo faremos com 6. Qual é o número que a gente deve multiplicar por 6 para ter 12? Então, é o número que tínhamos no 4, que aqui não tinha. Esse 2 aqui, nós não tínhamos, só tínhamos um 2 que cortamos com isso. Mas este aqui a gente não tinha. Então, é o número 2. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Sobre 3 vezes 4 é igual a 12. Mais 2 vezes 2 é igual a 4. Dividido 2 vezes 6 é igual a 12. Então, mesmos denominadores. Então, faremos o quê? Isto aqui será igual a... Vamos somar os numeradores. Teremos 3 mais 4, dividido tudo por 12. Então, isto aqui vai ser igual a 3 mais 4 é igual a 7. Então, teremos 7 dividido por 12. E assim, terminamos a adição de frações. É muito simples. Então, a adição de frações é feita desta forma. Podemos usar a tabuada, assim como podemos usar este método. Isso torna-se muito simples. Então, é muito importante percebermos como é que isso é feito, não é? Então, continuando aqui, vamos ver agora a diferença de frações. Então, como é que é feita a diferença de frações? Então, a diferença de frações... Vamos ver a diferença agora, a diferença de frações. Vamos ver a diferença de frações. Ok. A mesma coisa que a gente fez na soma, faremos também cá na diferença. Vamos lá ver. Vamos supor que a gente tenha 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. Devemos fazer MMC. Então, não se subtraem frações com denominadores diferentes. Então, devemos fazer aqui o MMC. Qual é o MMC de 2 e 4? O MMC de 2 e 4, ele é simples, é bastante simples. Também podemos usar aquele método só para podermos dominar um pouco mais. Então, vamos pegar no 2, dividido por 2, dá 1. Terminamos aí. 2 é um número primo, é o único par primo, número 2. Devem saber disso. O número 2 é o único número que é par e em simultâneo é primo. O número primo é aquele que é subdivisível por ele e por 1. Então, muitos confundem os números primos com os números ímpares. Nem todos os números ímpares são primos, mas todos os números ímpares, exceto 2, são primos, ok? São pares, são ímpares. Então, peguei no 2, 2 dividido por 2 dá 1.
Então vamos pegar agora no 4. Tiramos aqui o 4. 4 dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, estes dois eles têm em comum. Eles têm em comum 2. Então, eu vou escrever aqui 2 uma vez, vezes. Qual é o número que sobrou aqui que 4 não tinha aqui? Nenhum número. Qual é o número que sobrou aqui que 2 não tinha? O número 2. Então, vezes 2. Isso aqui é igual a 4. Então, quer dizer o quê? Que MMC de 2 e 4 é o número 4. Ok. Voltamos aqui. Qual é o número que a gente deve multiplicar aqui para ter 4? Então, observamos. Aqui no 2, né? No 4, qual é o número que o 2 não tinha que o 4 tinha? Era o número 2 que sobrava lá. Então, é o número 2. Aqui no 4, no 2, qual é o número que 2 não tinha, que 2 tinha que 4 não tinha? Nenhum número, na verdade é o número 1, ok? É o número 1, só não se escreve um 1. Então, vamos colocar lá o 1. Se não tem nenhum número, é 1, ok? Então, não é 0, não se coloca 0, é 1. Então, vamos fazer 2 vezes 1 dá 2, sobra. 2 vezes 2 dá 4, menos 1 vezes 1 dá 1, sobre 1 vezes 4 dá 4. Muito bem. Então, bases são denominadores iguais, então podemos subtrair os numeradores. Então, passaremos a ter aqui 2 menos 1 dividido por 4. 2 menos 1 é o mesmo que ter 1 sobre 4. Muito simples, não é? Então, podemos fazer isso de forma muito simples, né? Muito simples. Então, é assim como nós resolvemos exercícios de diferença de frações, ok? Então, vamos lá ver mais alguns. Temos 3 sobre 4 menos 1 sobre 2. 3 sobre 4 menos 1 sobre 2. MMC, mesma coisa. Vemos que MMC de 4 e 2 era 4. Então, aqui multiplicamos por 2, aqui multiplicamos por 1. Então, isso será igual. 1 vezes 3 é igual a 3, sobre. 1 vezes 4 será 4, menos 2 vezes 1 dá 2, sobre. 2 vezes 2 dá 4. Então, mesmo denominadores, nós trabalhamos com os numeradores lá. 3 menos 2, tudo dividido por 4. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, será 1 sobre 4. Então, assim nós terminamos com esses problemas. Quero mais alguns exercícios que tenham a ver com isso. Vamos supor que a gente tenha 2 menos 1 sobre 4. Assim. Ok, se nós temos um número a subtrair com uma fração, o que devemos fazer? Devemos saber que abaixo deste número existe o número 1, só ele não é escrito. Então, é como se fosse uma fração. Temos 2 dividido por 1 menos 1 sobre 4. Então, o MMC aqui é simples. É só levarmos o número que está cá, multiplicamos aqui e o 1 vem para cá. Então, isto aqui é de ser igual a 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, menos 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. Então, ficamos com 8 menos 1, 8 menos 1, tudo dividido por 4. E 8 menos 1 dá 7. Então, ficamos com 7 sobre 4. E assim, nós podemos resolver. O mesmo vale para a adição. Então, por exemplo, tivéssemos 2 mais 1 sobre 4. Então, a mesma coisa, consideraríamos aqui o 1. Então, levamos o 4 para cá e o 1 para cá. Então, isso ficaria 2 e 8. Aliás, 8 por quê? Porque 4 vezes 2 dá 8 sobre 4. Mais 1 sobre 4. Porque 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. Então, isso aqui seria igual a 8 mais 1, tudo dividido por 4. 8 mais 1 dá 9, dividido por 4. Assim terminamos. Vamos agora ver o produto de frações. Ok. No produto de frações, o que nós fazemos é o seguinte. Se nós temos duas frações, A sobre B, a multiplicar por C sobre D, o que se faz é o seguinte. Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, isto aqui é igual a A vezes C sobre B vezes D. Ok? Vamos lá ver um exemplo. 1 sobre 3 vezes 2 sobre 4. Isto aqui é o mesmo que ter 1 vezes 2, que dá 2, 3 vezes 4, que dá 12, e já está. Ok? E já está. Então, há uma coisa chamada MDC. Tem de aproveitar agora para falar de MDC. MDC significa máximo divisor comum. O que é um número? Quando é que diz que um número é divisor do outro? O número é divisor do outro quando, ao dividir, né, ele tem um resultado
inteiro, ou seja, 2 é divisor de 6. Por quê? Porque 6 dividido por 2 dá 3, e 3 é o número inteiro. Por exemplo, 5 não é divisor de 4, porque 4 dividido por 5 há de dar um número não inteiro, ou seja, não um número que não é natural. Então, aqui, sempre que nós tivermos uma fração em que os dois números têm uma certa relação, ou seja, eles têm um divisor em comum. Percebemos que o 2 é um número par, 12 também é um número par. Então, disse que esses dois números têm um divisor em comum. Então, vamos fazer o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum entre esses dois é o número 2. O mínimo é 1. O número 2 é o máximo. Para além de 2, não existe outro número que pode dividir 2, também dividir 2 ao mesmo tempo. Então, teríamos aqui por 2, aqui também dividimos por 2. Então, isto aqui fica igual a 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 6. Então, ter 2 sobre 12 é o mesmo que ter 1 sobre 6. Outros exemplos são 3 sobre 9. 3 e 9, eles têm um divisor em comum. Esse divisor é o 3. Então, podemos dividir aqui por 3, aqui também por 3. Então, isso aqui é o mesmo que ter 1 sobre 3. Mais um exemplo. 6 dividido por 18. Veja lá, esses dois números aqui têm como divisores o 2, o 3, o 6. Podemos dividir aqui por 2, aqui também por 2. Por 3, aqui também por 3. Por 6, aqui também por 6. Então, nós queremos o máximo, ok? O máximo é o 6. Então, vamos dividir pelo máximo. Então, seria 6 dividido por 6. 6, 6k. Então, dividimos no numerador, também no denominador. Não só dividir no numerador, deixar no denominador. Ambos devem ser divididos e pelos mesmos números, ok? Então, 6 dividido por 6 dá 1. 18 dividido por 6 dá 3. Então, ter 6 dividido por 18 é o mesmo que ter 1 sobre 3. Então, quanto ao produto de frações, já vimos. É o que? É multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos já ver agora o quociente. O divisão. Então, vamos ver a divisão de frações. Como é que é feita a divisão de frações? Vamos supor que a gente tem aqui A sobre B a dividir por C sobre D. Então, a divisão de frações é feita da seguinte forma. Nós mantemos a primeira fração, essa é chamada de primeira fração, esta é a segunda fração. Então, manter é não mexer. Então, é A sobre B. O sinal de divisão passa a ser multiplicação, então ficamos com vezes, e invertemos a segunda fração. Inverter é o que? É o que está embaixo passar para cima, o que está em cima passar para baixo, ou seja, fica D sobre C. Ok? Então, vamos supor que a gente tenha 3 dividido por 2 a dividir por 6 dividido por 2 também. Então, isto aqui fica igual. Então, mantemos a primeira fração, é 3 sobre 2. Passamos a multiplicar, ao invés de dividir fica vezes. E invertemos a segunda. Então, ficamos com 2 sobre 6. Aqui nós estamos livres para cortar este e este, porque é multiplicação, ok? Quando é multiplicação, nós podemos simplificar lá os números. Então, isso aqui fica 3 dividido por 6. 3 e 6, eles têm um divisor em comum. Esse divisor é o 3. Então, vamos dividir aqui por 3, aqui também por 3. Isto aqui é de ser igual a 1 sobre 2. Então, ter 3 dividido por 2, dividido por 6, dividido por 2, é o mesmo que ter 1 sobre 2. Então, uma outra coisa que eu quero que vocês saibam é que esta fração pode ser representada da seguinte forma. Podemos ter 3 sobre 2 sobre 6 sobre 2. Então, aqui temos divisão de frações. O traço maior significa o quê? Onde nós temos o sinal de divisão. Então, temos 3 dividido por 2 a dividir por 6 dividido por 2. Então, em livros, normalmente eles realçam. Podem colocar aqui 3 sobre 2, depois assim, pintam um pouco. Pode ter o mesmo tamanho, mas eles pintam mais. 6 sobre 2. Então, onde está em negrito é onde temos a fração principal, ok? Então, daqui nós podemos dizer que isto aqui é o mesmo que dizer 3 sobre 2 dividido, porque observamos daqui, por 6 sobre 2. Poderíamos também ter assim, 1 sobre 3 sobre 2, assim. Então, o traço de fração principal é este aqui. Isto aqui é o mesmo que ter 1 dividido por 3 sobre 2, onde mantemos a primeira fração, vamos de manter o 1, multiplicamos e invertemos a segunda, ficamos com 2 sobre 3. 1 vezes 2 dá 2 sobre
3. Então assim nós podemos resolver problemas relacionados a isso. Então muito obrigado, curtam o canal, sigam-nos de tal modo que juntos possamos ir avante com essas bases da matemática e possamos evoluir de uma certa forma. Então coloquem aí os comentários, digam se estão gostando ou não, de tal modo que tenhamos cá a energia de produzir mais conteúdo para vocês. Então sigam o canal e vamos a isso, vamos aprender. Obrigado.